se ele buscar, ele vai encontrar. Ou seja, não existe Deus mais amoroso. Ninguém tá falando que as pessoas são especiais, algumas são sorteadas. Não, é quem busca, né? Quem busca, ou encontra. Ou quem tem alguma missão, né? Eu acho que, na verdade, uma lição de vida para ser levado desse podcast para quem pensa dessa maneira é justamente assim, ó, antes de fazer esse tipo de julgamento, faz a tua busca. Faz o teu teste, faz a tua prova. Se você não sabe como fazer, vou te dar um exemplo. Olha, em 30 dias eu quero que o senhor fale comigo de uma maneira. Só que fica todos os dias buscando aquilo e esperando nessa tua resposta. Sabe que eu já tive na minha vida algumas épocas, pastor, muitos conflitos de fé. Alguém pode dizer, mas tá contando tanta história. Eu tive os conflitos de fé. Questionamentos, né? E tantas evidências, né? Porque eu não estou dizendo que só são milagres que fazem alguém acreditar em Deus. Se fosse por isso, aquele povo judeu que estava lá no deserto junto lá com Moisés viu tantos e tantos milagres e continuou um povo, que a Bíblia diz que era um povo incircunciso, murmurador, tá entendendo? Né? Por exemplo, uma situação que eu me lembrei agora aqui, uma situação que não faz muito tempo que aconteceu. O meu sogro e a minha sogra moram em Bento Gonçalves. E nós estávamos lá em Bento Gonçalves no final de semana. E eu tenho apenas um filho, Francisco. Um beijo pro Chico. Ele tem 12 anos. E nós estávamos chegando de um restaurante específico. E o Francisco começou a ficar quietinho e com uma cara de choro. Ele não é de ser assim. Ele é um guri muito ativo, muito valente, né? Ele disse, pai, eu tô com muita dor de cabeça. Depois que nós subimos do elevador e chegamos até o apartamento do meu sogro e da minha sogra, onde nós estávamos, eu fui pro quarto e ele tava chorando com muita dor de cabeça, com uma enxaqueca. Minha esposa tinha enxaqueca, foi curada. E eu fui pegar o remédio de dor de cabeça para dar pro Francisco. Mas eu pensei comigo, mas parei. Eu vou orar primeiro pelo Francisco. E ele estava chorando e gritando de dor. Eu nunca tinha visto meu filho fazer isso com essa dor. E a minha vontade principal de como médico é pegar o remédio que eu sempre levo e tá aqui, tomando. Quando eu, nos primeiros 10 segundos de oração, eu pedi para Deus retirar a dor do Francisco. Muito simples. Nada de reza pronta, eu só falei isso aí. O Francisco gritou assim, pai, passou! Pai, passou! Ele disse, foi um passe de mágica, passou. Ou seja, foi uma experiência que ele teve. Exato. Junto comigo naquele quartinho ali, de ver que Deus ouve. E se tu me permite, Vilela, deixa eu contar como é que eu cheguei no YouTube, né? Meu canal hoje tem mais de 11 milhões de inscritos. Milhares de pessoas me acompanham todos os dias nas orações, às 6 da manhã às 18 horas. E eu... Mas você tem sentido um movimento crescente? Eu tenho sentido que mais pessoas estão Muita gente. Muita gente católica também. Muita gente está buscando. Né? Sabe que eu cuidava de uma igreja, né? Pastor de uma igreja, né? Cuidava de uma congregação pequena. Morava nos fundos da igreja, num apartamento que a igreja tinha. Minha filha nessa época era pequenininha. Tinha 2 aninhos e meio, 3. E ela pegou o celularzinho, ela estava ligada no YouTube, e ela disse assim para mim, eu estava cuidando de uns papéis ali, o apartamento detrás da igreja era uma cozinha americana, então tinha a cozinha, que a minha esposa estava ali mexendo numa coisa na cozinha, e eu estava mexendo com os papéis ali na sala que dividia. E daí ela me pegou da mão, e ela disse assim, papai, você tem que fazer vídeo. E eu disse assim, filha, o pai não tem tempo, o pai cuida da igreja, né? Me envolvo com a igreja, eu dizia para ela. YouTuber. Daí passou alguns minutos, né? Ela voltou na sala, pequenininha com o celularzinho na mão, me segurou da mão de novo e disse assim, papai, você tem que fazer vídeo. E daí eu quis dar a mesma explicação para ela e minha esposa ouviu. E a minha esposa disse assim, ouve a tua filha porque Deus pode estar querendo falar contigo.
Eu disse, tá bom. Peguei um celular, escorei num copo d'água, gravei um vídeo. Né? Em poucos dias, meu canal chegou a 100 mil inscritos. Isso foi um milagre de Deus para minha vida. Mas o que eu entendo com isso? Eu entendo que, ali, pegando a pergunta daquele rapaz, né? Que um Deus seletivo, não. Deus pegou um homem totalmente improvável, do interior do Rio Grande do Sul, né? E fez com que grandes coisas acontecessem na minha vida, né? Para mim isso é grande. Pode não ser grande para algumas pessoas, mas para mim foi algo grande, foi algo significativo. Então eu acredito que Deus não é seletivo. Deus dá oportunidade para todos. O Jonathan falou que são 11 milhões de trouxas. Que Deus te abençoe. Mas sabe que eu fico... Eu já falei isso em outras lives aqui. Por que a pessoa tá aqui, ou por que a pessoa se incomoda tanto com a fé de outras pessoas se ela não acredita que aquilo existe? Por que um livro, que pra ela não tem significado nenhum, é um livro de história, por que você não tem... Por que as pessoas não ficam tão bravas com o Robinson Crusoe, com um livro do Harry Potter, qualquer livro? Por que com a Bíblia a pessoa fica tão irritada? Por que as pessoas ficam tão irritadas quando você fala de Deus? Por que as pessoas ficam irritadas com a fé dos outros? Deve incomodar tanto, cara. Deve ter um vazio nessa pessoa, uma dúvida em relação à vida dela, porque ela deve sentir um vazio que não é preenchido, e aí ela descarrega isso em quem tá no caminho buscando. Sim. E a gente não é melhor do que essa pessoa, simplesmente tá buscando. Eu não julgo ele, porque assim como ele, talvez eu já tenha sido um dia assim, e o Dr. Fernando também. Pois é. A gente teve uma experiência com Deus, e a gente acredita naquilo que a gente fala. E ainda que ele mude no último dia, ele vai ser salvo. Exatamente. Como o ladrão na cruz. Eu acredito bem como eu disse, né? As pessoas têm que respeitarem a fé umas das outras, né? E procurarem ter uma experiência antes de falar qualquer coisa. É muito fácil, né? Eu julgar um livro pela capa, mas eu preciso ter a experiência. Por exemplo, quando vem gente de outra religião, eu falo, cara, é difícil pra mim acreditar em reencarnação, por exemplo. Me explica como funciona. Respeitosamente. A pessoa sabe que eu tenho outra crença, mas eu quero saber qual a ideia dela, por que funciona na cabeça dela a ideia de reencarnação. Ou do budismo, como funciona o budismo, ou o espiritismo. Então são mortos, são pessoas mortas, porque os cristãos acreditam que são demônios. Então eu faço essa comparação, mas de forma respeitosa.